Olá, pessoal! Dando continuidade à disciplina de operações unitárias, hoje nós vamos falar sobre refrigeração. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam explicar o funcionamento de um sistema de refrigeração, caracterizar uma substância refrigerante e simular o calor a ser retirado de uma câmara fria. A refrigeração, ela é uma operação unitária onde nós trabalhamos, então, com baixas temperaturas. Essas baixas temperaturas, de acordo com o Fellows, que é uma das referências da nossa disciplina, são temperaturas entre -1 e 8 graus. Então, temperaturas onde ainda não ocorreu mudança de fase da água no alimento. Então, a água ela ainda permanece no estado líquido, ela ainda não solidificou. Então, apesar de -1, a gente já imaginar que a água está no estado sólido, mas como essa água ela está solubilizada no alimento, junto com açúcares, com sais, então a temperatura de congelamento ela baixa. Ela fica, para muitos alimentos, entre -1,5, Então, até -1, para vários alimentos, a água ainda está na fase líquida. Então, nós consideramos como refrigeração. Então, temperaturas entre -1 e 8 graus. Isso vai depender do alimento. Então, para peixes frescos, carnes, embutidos, defumados, em geral, se trabalha com temperaturas mais baixas de refrigeração, entre -1 e 1. Para leite, iogurte, saladas, sanduíches, pizza, temperaturas entre 0 e 5 graus. E para carnes curadas, manteiga, margarina, queijos duros, suco de frutas, arroz cozido, se esses alimentos são mantidos sob refrigeração, isso quer dizer que a temperatura fica entre 0 e 8 graus. Então, sempre temperaturas variando entre -1 e 8 graus. O objetivo, então, da refrigeração, ou os objetivos da refrigeração são: então, a gente deseja reduzir a temperatura do alimento para reduzir a taxa de reações químicas. Então, a gente tem várias reações que não são dependentes de enzimas, como perda de vitaminas, alteração de cor, ranço oxidativo, escurecimento não enzimático, desnaturação de proteínas. São todas reações que não são dependentes de enzimas, mas que são dependentes da temperatura. Se a temperatura estiver alta, a velocidade dessas reações também é alta. Então, a gente reduz a temperatura para desacelerar essas reações, para reduzir a taxa com que essas reações acontecem. As reações que são dependentes de enzimas, elas também são reduzidas, a velocidade delas também é reduzida quando a gente reduz a temperatura. Então, a gente utiliza a refrigeração para reduzir as taxas de reações químicas, para reduzir também a taxa de reações enzimáticas, reações que são dependentes de enzimas, e também para desacelerar o crescimento de grande parte dos micro-organismos, prolongando a vida útil do produto. Então, a refrigeração, a baixa temperatura, tanto a refrigeração quanto o congelamento, eles não inibem, eles não inativam micro-organismos. Os micro-organismos continuam presentes. Mas no caso da refrigeração, a gente desacelera o crescimento desses micro-organismos. Então, a taxa com que eles estão se reproduzindo, que eles estão se desenvolvendo no alimento. E no caso do congelamento, a gente bloqueia a ação desses micro-organismos, eles ficam inativos. Eles estão lá, eles estão vivos, mas eles não estão se desenvolvendo, eles não estão crescendo no alimento. Então, eles estão paradinhos lá, sem ter ação, sem serem efetivos. Então, a refrigeração, ela vai desacelerar o crescimento desses micro-organismos, de grande parte dos micro-organismos. Claro que tem alguns micro-organismos que preferem temperaturas mais baixas para se multiplicar. Mas, em geral, a maioria dos micro-organismos, especialmente aqueles patogênicos, preferem temperaturas ambiente para se desenvolverem, para se reproduzirem. Então, temperaturas mais baixas retardam o crescimento desses micro-organismos. Com isso, a gente consegue prolongar a vida útil. Claro que a refrigeração, por si só, ela não é uma técnica de conservação que vá prolongar por muito tempo a vida de prateleira. Ela consegue prolongar por alguns dias, por exemplo, Então, pensando no leite, o leite cru, se ele não for refrigerado nem pasteurizado, ele vai durar algumas horas.
esse leite cru, se ele for mantido sob refrigeração, ele já dura mais do que um dia. E se ele for pasteurizado e refrigerado, aí ele já dura alguns dias. Então, a refrigeração aliada a outras técnicas, como, por exemplo, a pasteurização, ela vai fazer com que esse produto dure por muito mais tempo. Para nós aqui em operações unitárias, né, o nosso principal interesse é entender como é que funciona o sistema de refrigeração, como é que funcionam os equipamentos que vão trabalhar com uma temperatura baixa, né? Então, sempre a gente tem que lembrar que o calor ele flui naturalmente do corpo de maior temperatura para aquele corpo de menor temperatura. Então, a gente nunca faz a transferência de frio, a gente sempre transfere calor. Então, é sempre um corpo que tem maior temperatura vai transferir esse calor para um corpo de menor temperatura. No caso do sistema de refrigeração, ele acaba invertendo um pouco essa ordem no seguinte sentido: o sistema de refrigeração ele continua transferindo calor. Só que ele vai transferir calor de uma região de baixa temperatura para uma região de alta temperatura. Então, o sistema de refrigeração ele tem que trabalhar de tal forma a retirar calor da parte interna do sistema de refrigeração. Vamos pensar um refrigerador doméstico, né? Uma geladeira. Então, a refrigeração, né, ela vai ter que trabalhar para retirar esse calor da parte interna da geladeira e jogar esse calor, transferir esse calor para a parte externa da geladeira. Em geral, a parte interna da geladeira está com uma temperatura mais baixa. E a parte externa da geladeira, a temperatura ambiente, está numa temperatura mais alta. Então, o sistema de refrigeração ele tem que trabalhar de tal forma que o calor vai ser transferido dessa área, né, onde tem uma temperatura mais baixa, para a área de temperatura mais alta. Mas lembra que é sempre o calor que é transferido, nunca a gente consegue transferir frio. O frio é a ausência de calor. Então, no interior da câmara, né, do sistema de refrigeração, de uma geladeira, de uma câmara fria, esse interior é mantido com uma temperatura inferior à temperatura do material que está sendo resfriado. Imagina que a gente acabou de colocar um material, um alimento, na geladeira, né? Então, esse alimento está com uma temperatura mais alta do que o interior aí da geladeira. Né? Então, esse calor ele tem que fluir espontaneamente, né, do alimento para a geladeira, e o sistema de refrigeração tem que retirar rapidamente esse calor da parte interna da geladeira. Porque a gente não venha aquecer os outros alimentos, né? Esse calor ele tem que sair dessa parte interna. Então, esse sistema de refrigeração, essa retirada rápida de calor, ela é possível graças à circulação de um fluido que a gente chama de refrigerante. Esse refrigerante, ele é continuamente circulado, né, no interior da geladeira ou no interior da câmara fria. Ele não entra em contato com o alimento que está sendo resfriado, né? Esse líquido refrigerante ele vai circular pelo circuito interno, né, da geladeira ou da câmara fria, e a característica desse refrigerante é que vai fazer com que rapidamente se consiga retirar calor da parte interna e transferir esse calor para a parte externa do equipamento. Então, quais são as características desses refrigerantes, né? Um refrigerante, ele tem que ser capaz de retirar rapidamente o calor do meio, né? Então, ele tem que retirar esse calor, ele se vaporiza, né? Ele vira vapor muito rapidamente, e rapidamente ele tem que perder esse calor para a parte externa do sistema. Então, a característica do refrigerante é essa, ele tem essa capacidade de entrar em ebulição e se liquefazer muito rapidamente. Então, um refrigerante que ainda é bastante utilizado, né, porque é mais barato, é a amônia. Então, ela é utilizada como refrigerante porque ela liquefaz, né, ela fica no formato líquido em temperaturas muito mais baixas que a da água, né, mantendo a mesma pressão, e com isso ela consegue absorver muito mais calor. Vaporiza, né, ao absorver o calor, e consegue, para o meio externo, perder com muita facilidade esse calor que ela absorveu. Então, a amônia é um bom refrigerante, mas a desvantagem da amônia é que ela é tóxica, ela tem um odor indesejável, então, se ocorrer qualquer vazamento no equipamento, a amônia, ela é tóxica, né, facilmente perceptível. Então, tem ainda equipamentos que funcionam a amônia, né, porque ela é barata, mas nos equipamentos da indústria de alimentos, ela já tem sido substituída, né?
A partir de 1920, a gente tinha um outro refrigerante, um refrigerante sintético, que foi muito utilizado até recentemente, que é o Freon, é o diclorofluormetano. A vantagem dele em relação à amônia é que ele não tinha cheiro, né? Ele não tem cheiro, ele é inodoro, e a toxicidade dele só existe quando ele está presente em altas concentrações, né? Então, em concentrações para um refrigerador doméstico ou para um equipamento industrial, né, na indústria de alimentos, ele não era tóxico, né? Então, essas desvantagens da amônia, o freon não tinha. O problema é que se comprovou que o freon, que é aquele está presente inclusive estava presente, né, nos sprays, nos desodorantes, né, sprays para cabelo, ele causa danos à camada de ozônio. Então ele tem um potencial de contaminação muito alto. Então por isso ele tem sido, né, ele foi retirado do mercado. Atualmente é muito raro você encontrar algum produto que seja elaborado com freon, e os equipamentos também, né? O freon já foi totalmente substituído. Atualmente, o que é mais utilizado? É uma modificação aí do freon, que é o refrigerante 134A. Esse que eu estou mostrando aqui na figura, né? Ele não possui cloro, então ele não tem essa capacidade poluente que o freon tinha, né? Então, ele tem características de um ótimo fluido refrigerante. Ele tem baixo ponto de ebulição, então rapidamente ele vaporiza. Ele não é tóxico, não é explosivo nem corrosivo, né? E tem facilidade de misturar o óleo, então lubrifica a parte interna, né, dos equipamentos, dos compressores. Então, o 134A ele tem sido utilizado como substância refrigerante nos sistemas de refrigeração, seja nos nossos refrigeradores domésticos, ou seja, nos equipamentos de refrigeração industriais. Então, para a gente entender como é que funciona um sistema de refrigeração, né, um sistema de câmara fria, câmara frigorífica, né, na indústria, a gente tem que, uma das formas é a gente começar entendendo como é que funciona a nossa geladeira, né, o nosso refrigerador doméstico. Porque o sistema de refrigeração, com base em compressor, né, que é ainda um dos mais utilizados, né, compressor e evaporador, que é o mesmo sistema da geladeira, vai ser o mesmo sistema para a câmara fria e para a câmara de congelamento, né, para a câmara frigorífica. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo, né, ele se baseia na circulação de um fluido refrigerante por esses 4 elementos básicos aqui: um evaporador, um compressor, um condensador e uma válvula de expansão ou tubo capilar, tá? Então, o princípio, né, do sistema de refrigeração é a circulação do refrigerante por esses elementos, né? Então, o refrigerante, né, que a gente tem, né, no refrigerador doméstico a estrutura, né, o evaporador é aquela serpentina que fica aqui na parte de cima aqui da geladeira, no congelador. Tem algumas geladeiras que o evaporador ele fica aqui na parede aqui da geladeira, né, na parte de trás aqui da geladeira, a parte interna, né, mas a parede aqui de trás da geladeira. Em outros, o evaporador fica na parte de cima, né, no congelador. Então, a gente tem o evaporador, temos o compressor, que fica na parte de baixo aqui da geladeira. Essa é uma geladeira comum, né? A gente não está falando daquelas geladeiras que são invertidas, né? Então, aqui a gente tem o compressor, aqui a gente tem o condensador, que é essa serpentina, né? Que geralmente fica na parte de trás da geladeira. Hoje a gente já tem geladeiras mais modernas, né? Que o condensador não fica, não tem essa serpentina mais na parte de trás, né? Ele fica embutido aqui nas paredes aqui do equipamento, mas a geladeira convencional, o condensador, então, fica na parte de trás da geladeira, e depois a gente tem o tubo capilar, o válvula de expansão, que é um tubo muito fininho aqui, né, na estrutura. Então, como é que funciona, né, a nossa geladeira? Então, tudo começa com um refrigerante, né, um circuito fechado, mas vamos começar, então, falando do refrigerante, quando ele chega aqui no evaporador, né? Então, o refrigerante ele vai entrar aqui no evaporador com baixa pressão, né? Então, numa forma líquida, com uma pequena quantidade ainda de vapor, né? Mas a baixa pressão. Então, ele chega com uma temperatura bem mais baixa em relação ao que vai circular pelo restante, né, do sistema. E, dessa forma, ele consegue retirar o máximo de calor possível da parte interna aqui da geladeira.
Lembrando que o refrigerante ele vai circular por esse circuito fechado aqui de tubulações, né? Ele não vai entrar em contato aqui com o alimento. Então, o calor que está aqui na parte, que está saindo dos alimentos aqui na parte interna da geladeira, né? Ele vai chegar até aqui na tubulação, né? Até aqui nessa parte do evaporador, né? Em contato aqui com essa tubulação. O refrigerante, numa baixa temperatura, ao circular aqui por essa tubulação, ele retira esse calor que estava em contato aqui com a tubulação, né? Então, o refrigerante chega aqui no evaporador, né, na forma líquida, com um pouquinho de vapor, uma temperatura mais baixa, menor pressão, apto, então, para retirar o calor que está se desprendendo aqui do alimento, né, que está sendo perdido pelo alimento no interior da geladeira. Tá? Ao receber esse calor, o refrigerante, ele vai vaporizar. Então, a característica do refrigerante é que, com uma quantidade de calor pequena que ele receba, ele já vai conseguir rapidamente passar no formato de vapor. Esse vapor, então, ele vai descer aqui e chegar no compressor. O compressor, como o nome diz, ele vai comprimir esse vapor. Então, o sistema de refrigeração, ele trabalha com aqueles dois conceitos que a gente falou, né? De calor e de trabalho. Né? Então, aqui, quando a gente tem esse fluido que está agora na forma de vapor, né? A gente vai comprimir esse fluido, esse vapor, a gente está fornecendo energia para que esse fluido consiga se deslocar, consiga realizar o trabalho, né? E ao se deslocar, esse fluido vai passar aqui pelo condensador. No condensador, então, aqui o compressor ele vai dar esse impulso, né? Ele vai fornecer essa energia, comprimir o vapor, para que esse vapor consiga se deslocar por toda a extensão aqui do condensador. Quando esse vapor chega aqui no condensador, ele vai perdendo calor ao circular por essa tubulação aqui do condensador. Ao perder calor, ele vai liberando esse calor para a parte externa aqui da geladeira, né? Então, a gente vê no condensador, esse condensador ele fica bastante aquecido, né? É muito comum as pessoas colocarem tênis, né, para secar aqui na parte de trás da geladeira, né? Colocar meia para secar, por quê? Essa parte aqui é uma parte bastante aquecida, né, da geladeira, justamente porque dentro aqui do condensador, né, da tubulação do condensador, está circulando o refrigerante, ele está passando da forma de vapor para a fase líquida, voltando à fase líquida, né, está cedendo calor, esse calor, então, fica aqui na placa, está aquecendo aqui a placa, que é o meio externo da geladeira. No final aqui do condensador, a gente já tem, então, esse fluido com uma temperatura mais baixa, né? Ele já está passando, então, no formato líquido aqui. Né? Então, o condensador ele tem essa função de liberar essa energia que foi retirada dos alimentos lá na parte interna aqui da geladeira, né? Está liberando esse calor para a parte externa. Ao liberar essa energia, o fluido que estava, né, naquele vapor superaquecido, né, ele passa, então, para líquido, ele se condensa. Por isso o nome aqui condensador, né? Ele vai condensar, ele vai passar, então, ficar a quase a totalidade aqui no formato líquido, ainda fica um pouquinho, né, de vapor. Mas a grande parte aqui, então, já está na fase líquida, na fase já passando a condensação. Né? Esse líquido, então, ele vai entrar aqui no tubo capilar. Então, é tubo capilar ou válvula de expansão, né? Então, é um tubo capilar porque ele é um fio muito fininho, né? Esse fio fininho, então, a hora que esse líquido, ele é forçado a passar por esse fio bastante fininho, quando ele sai desse fio para uma tubulação um pouco maior, ele se expande, né? Então, por isso que chama tubo capilar, porque ele é bem fininho, ou válvula de expansão, porque ao sair desse tubo, ele entra numa tubulação maior, ele se expande, né? Então, ao se expandir, essa pressão, ela é reduzida, né? Quando essa pressão é reduzida, a temperatura baixa, e esse líquido, então, ao chegar novamente no evaporador, ele está com uma pressão baixa, uma temperatura mais baixa em relação à temperatura que já circulou aqui no restante dos outros componentes, né? E ele está, então, naquele formato apto para retirar o calor que vem aqui da parte interna da geladeira. E aí retorna, reinicia o ciclo, tá? Então, passa aqui, o fluido passa pelo evaporador, chega até o compressor,
do compressor vai para o condensador e depois para o tubo capilar. E aí reinicia o ciclo. Então, o refrigerante, o princípio é essa circulação do refrigerante por esses elementos. Uma hora recebendo, então, o calor aqui no evaporador e aí vaporizando, né? Outra hora cedendo esse calor para o meio, que é aqui no condensador, e aí voltando para a fase líquida, tá? O compressor e o tubo capilar, eles vão alterar a pressão, né? Então, eles vão comprimir ou expandir esse fluido de tal forma a alterar a pressão e de fazer com que esse fluido ganhe ainda mais temperatura ou perca ainda mais temperatura, né? Ganha ainda mais temperatura, fica um vapor superaquecido aqui no caso do compressor, ou a baixa temperatura, né, pela baixa pressão aqui na válvula de expansão, para poder chegar aqui no evaporador com o máximo possível de condições de retirar calor que vem da parte interna do refrigerador. Então, esse formato aqui de sistema de refrigeração com compressor, condensador, ele é muito similar, né, ao da câmara fria e ao da câmara frigorífica. A diferença, num sistema industrial de alimentos, é a quantidade desses componentes, né? Então, no nosso refrigerador, a gente tem um evaporador, um compressor, um condensador. Num sistema industrial, a gente pode ter um conjunto de evaporadores, condensadores, compressores, para se trabalhar com uma escala maior, né? Depender do tamanho da câmara fria, da quantidade de produtos que a gente tem que refrigerar. Mas o sistema funciona dessa forma. Então, aqui eu trouxe, né, mais algumas imagens, né, desse sistema para ver se fica mais claro, então, né, a forma aqui da gente visualizar. Então, aqui a gente tem na figura, né, o evaporador, né, aqui o meio, né, seria a parte interna aqui da geladeira, o meio refrigerado, né, o refrigerante, ele vai estar circulando por aqui no evaporador, então ele vai retirar calor aqui do meio refrigerado, né. Imagina que eu coloquei um alimento aqui na geladeira, abri a geladeira, coloquei um alimento mais quente, né, então o meio aqui está refrigerado, com menor quantidade de calor, mas o alimento que eu acabei de colocar estava quente. Então, ele está perdendo calor para o meio, vai aquecer aqui a placa, né, do evaporador, por onde na parte interna circula o refrigerante. Esse refrigerante, ao receber esse calor, ele vaporiza, chega aqui no compressor, o compressor vai comprimir, então esse vapor ele fica superaquecido, né, que ele está, além de tudo, comprimido, então quando a gente comprime, né, a gente agita ainda mais as moléculas, né, e promove o deslocamento dessas moléculas até o condensador. No condensador, então, a gente tem de novo uma serpentina, né, com a estrutura aqui da serpentina numa temperatura mais baixa, então esse vapor ele vai perdendo calor à medida que ele vai avançando por essa serpentina, o calor vem aqui, então, para o meio externo da geladeira, né? Ao final, aqui, esse fluido, ele já está, então, numa forma líquida, né, e com a temperatura mais baixa, né? Ao passar, então, pela válvula de expansão ou pelo tubo capilar, abaixa a pressão desse fluido, ele chega aqui, então, num formato aqui de líquido, né, a baixa pressão, da melhor forma para poder retirar mais calor aqui da parte interna da geladeira. Então, é sempre um circuito fechado entre esses elementos. Eu deixei aqui um vídeo do YouTube que está explicando de uma forma bem didática, né, todos os elementos do sistema de refrigeração. Tá? Então, assistam para vocês conseguirem entender, né, de uma forma mais didática como é que funciona. Aqui, então, como eu falei, a câmara fria, ela tem uma mesma estrutura de um refrigerador doméstico, né? A diferença, então, vai ser a quantidade desses componentes que a gente pode incluir no sistema, né? Mas, da mesma forma, a gente tem aqui, então, né, a estrutura da câmara fria, né? Na parte interna aqui da câmara fria, a gente tem só que cuidar, dependendo do alimento, né? A gente tem que cuidar também da umidade que essa câmara fria vai ter, né? Essa umidade interna aqui da câmara fria. Então, a gente pode também fazer o controle da umidade, o controle também dos gases, né? Então, se for uma câmara fria com atmosfera modificada, a gente pode controlar a quantidade de oxigênio aqui interna, né? Substituir, por exemplo, por nitrogênio. Mas nem toda câmara fria tem atmosfera modificada. Aliás, a maioria das câmaras frias não tem atmosfera modificada. Isso é um tipo de câmara fria específica, né? Para frutas, por exemplo, onde a gente quer regular prolongar a vida de prateleira, ou mesmo regular o amadurecimento, né? Quando a gente controla a quantidade de etileno
retira, né, a quantidade de etileno e injeta esse etileno num determinado momento, quando a gente quer promover um amadurecimento uniforme das frutas. Mas isso é uma condição específica, né? As câmaras frias, de forma geral, a gente não tem, então, atmosfera modificada, mas é adequado a gente fazer o controle da umidade, né? Frutas, de uma forma geral, hortaliças, a gente precisa manter numa umidade mais elevada, né? Para evitar a perda de água, né? Do alimento e o ressecamento, a perda mesmo de peso, né? O que pode levar a perdas econômicas. Então, é interessante manter a umidade, né? O controle da umidade na câmara. Tem também a questão do isolamento, né, dessa câmara, que material que a gente utiliza para fazer o isolamento da câmara, então eu já vou explicar sobre isso mais para frente. Mas então a gente tem aqui na parte superior aqui da câmara, né, das paredes da câmara, a gente tem o evaporador. Né? Então a gente pode ter vários evaporadores, geralmente a gente tem ventiladores na frente do evaporador, que é para fazer a circulação, né, de ar aqui no interior da câmara. Tá? Mas a gente tem a mesma estrutura então aqui do evaporador, né? Que vai, então, as placas do evaporador, né, entrarem em contato com esse calor aqui que vem do interior da câmara, o refrigerante vai estar circulando aqui na parte interna do evaporador e vai receber esse calor. A gente tem aqui no sistema, né, o compressor, né, então, que vai receber esse gás, esse vapor aqui, vai comprimir esse vapor, ele vai passar por um condensador. O condensador, geralmente, o condensador, ele fica fora da câmara fria, né, geralmente não. Ele fica fora da câmara fria, geralmente afastado, né, bem afastado da câmara fria, especialmente se for câmaras frias maiores, né, porque ele vai aquecer, né, então a serpentina da nossa geladeira, imagina numa escala industrial, né, então vai liberar bastante calor, então o condensador ele fica fora da estrutura da câmara fria. O calor rejeitado é liberado, então, para o ambiente, né, e o refrigerante, então, fica na fase líquida, vem aqui para a válvula de expansão e retorna aqui para circular dentro do evaporador. Então, a estrutura, o ciclo aqui da câmara fria, ele é muito semelhante ao do refrigerador doméstico, a diferença é a escala. Aqui, novamente, né, explicando como é que funciona, né, então a gente tem o evaporador aqui, onde a gente vai ter o refrigerante chegando, então, numa forma, né, líquida ou ainda de vapor, mas com baixa pressão, né, então com uma temperatura bem mais baixa em relação ao que circulou no restante aqui do sistema. Esse refrigerante vai chegar no evaporador e vai, então, retirar o calor da câmara, tá? Então, no evaporador, o líquido refrigerante em baixa pressão retira o calor da câmara ou do refrigerador, né, e vai evaporar. Aqui a gente tem o vapor de baixa pressão que vai chegar no compressor. O compressor, ele vai comprimir esse vapor, então, transformando no vapor superaquecido, né, e fazendo com que esse vapor, né, ele consiga se deslocar até chegar no condensador, e passar por todo o condensador, né, que é aquela serpentina atrás da geladeira. No condensador, então, a gente tem a perda de calor para o ambiente, né, esse vapor, então, passa para o estado líquido, ainda com alta pressão. Quando esse líquido chega na válvula de expansão, ao passar, né, por essa expansão da válvula, ele abaixa a pressão. Então, na válvula de expansão, diminui-se a pressão do líquido refrigerante, e aí a gente fecha o circuito, então, com esse líquido a baixa pressão, chegando no evaporador. Aqui a gente tem, então, a estrutura da câmara fria mesmo, né? Na parte, então, superior aqui a gente vê o evaporador, né? Com os ventiladores aqui para forçar a circulação de ar na câmara, né? E aqui a gente pode ter, então, mais de um conjunto de evaporadores na câmara, depender do tamanho da câmara fria e do volume de produtos que a gente quer refrigerar. Aqui, então, a gente tem, né, a unidade condensadora, que fica bem, né, fora aqui da estrutura da câmara fria. Na parte interna aqui da câmara fria, a unidade evaporadora, que fica na parte de cima. A gente tem sempre um painel de controle aqui na parte de fora da câmara fria. A porta frigorífica, que dá acesso aqui à câmara, né? Então, ela tem que ser também isolada, né? Tem que ser toda impermeabilizada aqui com borracha, né? Para facilitar o fechamento dessa câmara, né? E aqui a gente tem uma câmara fria no formato de módulo, modular, né, que é o formato mais tradicional. Né? Então, você consegue, hoje em dia, você já compra, né, a câmara fria como módulo. Né? Então, ela já vem aqui com material que a gente chama de isopainel, que é um material, então, de chapas galvanizadas de aço,
no meio dessas chapas, a gente tem um material isolante, que pode ser espuma, né, que é o poliuretano, ou pode ser o isopor, né, que é o poliestireno expandido. Então, tem que ter um material isolante entre essas duas chapas de aço. Essas chapas, elas são pré-moldadas, né, pintadas de branco, então elas são facilmente encaixadas. A indústria já tem formatos padronizados, né, tamanhos padronizados de câmara, e com isso você consegue, então, criar uma unidade modular de uma forma bem mais prática. Então, o sistema de refrigeração, toda essa capacidade de refrigeração, então, do sistema, de retirar calor da parte interna da câmara fria ou do refrigerador, essa capacidade de retirar calor, ela vai ser função do fluido refrigerante. Então, é o fluido refrigerante que está circulando e retirando o calor e passando esse calor para o meio externo. Então, essa capacidade de refrigeração vai depender do fluido, vai depender das pressões de operação, vai depender da massa de refrigerante que está circulando no sistema. Então, a gente pode calcular, né, a capacidade de refrigeração ou o coeficiente de retirada de calor do sistema como a vazão mássica do fluido refrigerante e a entalpia desse fluido, né? Esse fluido ele vai passar de vapor para a forma líquida, depois da forma líquida para a forma de vapor. Então, a gente pode calcular a vazão mássica desse fluido refrigerante, a entalpia do vapor saturado e a entalpia do líquido, né? Já que o refrigerante ele tem que rapidamente passar por essas duas fases, né, para conseguir receber o calor e ceder esse calor. Então, um exemplo aqui de como pode funcionar, né, esse cálculo dessa capacidade de refrigeração. Então, o ciclo refrigerante ideal, utilizando o refrigerante 134A, opera com temperaturas entre menos 30 e 50 graus, com uma vazão máxima de 2 kg por minuto. A temperatura de menos 30, com pressão de saturação de 0,084 MPa, a entalpia do líquido é de 161,1 kJ por quilo, e a do vapor saturado é de 380,5 kJ por quilo. Calcule a capacidade de refrigeração. Então, a capacidade de refrigeração desse sistema de refrigeração vai ser o Qzinho, né? Essa capacidade de refrigeração, que vai ser a vazão máxima desse refrigerante, que é de 2 kg por minuto, né? Então, marquei aqui 2. E a diferença aqui da entalpia do vapor saturado, quer dizer, a máxima energia que eu tenho que fornecer, que eu posso retirar, né, desse sistema, né, para a formação, então, do calor, né, nesse refrigerante, para a formação de vapor, né, nesse refrigerante, menos a entalpia do líquido. Então, o máximo de calor que eu consigo retirar é o refrigerante passando da fase líquida para a fase de vapor. Então, a entalpia de vapor vai ser 380,5 kJ por quilo, menos a entalpia aqui do líquido, que é de 161,1. Então, a carga aqui vai ser de 438,8 kJ por minuto. Como a gente sempre trabalha com kJ por segundo, né, que é watt, a gente pode dividir por 60 segundos aqui, para converter minutos em segundos, e a gente obtém, então, que esse sistema de refrigeração, ele tem uma capacidade de retirar 7,31 kW, né? Então, 7,31 kJ por segundo. Tá? Então, essa capacidade de retirar esse calor por segundo vem, então, deriva do refrigerante, porque é só ele que está circulando entre os componentes do sistema para retirar o calor. Bom, a carga térmica em um sistema de refrigeração é a quantidade de calor que deve ser removida de um sistema de refrigeração pelo refrigerante, né, por unidade de tempo. Como é que a gente faz para calcular quanto de calor que tem que ser retirado no sistema de refrigeração? Primeiro, a gente tem que entender quais são as fontes que geram calor, que liberam calor dentro do sistema de refrigeração e que o refrigerante, então, e todo esse sistema de refrigeração tem que dar conta de retirar do sistema, né? E lançar, então, para um ambiente fora do sistema de refrigeração. Quais são essas fontes de calor, então? Vamos pensar aqui numa câmara fria, né? A gente tem várias fontes de calor, né? Várias fontes, então, que estão liberando calor dentro de uma câmara fria. Primeiro, a gente tem o produto que a gente deseja armazenar aqui na câmara fria, né?
Esse produto, então, pode ser um produto industrializado, né? Então, o sorvete, por exemplo, que eu quero armazenar, né? Aí teria que ser uma câmara frigorífica para manter numa temperatura de congelamento. Eu posso ter frutas, hortaliças que eu quero, que eu colhi, né? Fiz todo o processo inicial lá de higienização, de seleção, higienização, e agora eu quero manter sob refrigeração, preciso manter sob refrigeração. Então, essas hortaliças aqui, elas foram colhidas, por exemplo, com uma temperatura lá ambiente, né, entre 20, 25 até 30 graus, e agora elas têm que ser refrigeradas para a gente retardar aquelas reações, né, do vegetal. Por exemplo, a reação de respiração, né, o vegetal é um ser vivo, ele está respirando. Então, a gente precisa retardar essa reação de respiração, né, para retardar o amadurecimento desse vegetal. A gente também tem que retardar a ação dos micro-organismos, as ações enzimáticas. Então, precisamos manter esses vegetais sob temperatura de refrigeração. Então, eu vou baixar essa temperatura, né, da temperatura lá de colheita até chegar na temperatura de refrigeração, que é abaixo de 8 graus. A carne, então a gente precisa manter a carne também sob refrigeração, né? Então, desde que a gente faz lá o abate do animal, toda a manipulação dessa carcaça, né, e da carne, ela é feita sob refrigeração, até a gente chegar nos cortes e a manutenção dessa carne já nos cortes cárneos sob refrigeração, né, justamente para a gente retardar as reações que ocorrem no tecido animal também. Então, os alimentos, eles têm, né, uma temperatura mais alta e vão precisar chegar até a temperatura de refrigeração. Então, esse calor, ele está sendo perdido aqui para o meio. Mas, fora isso, a gente tem, por exemplo, se essa câmara aqui, se essa câmara fria, ela estiver instalada no local onde tem exposição ao sol, a gente tem, então, o efeito da radiação, né, sob as paredes, né, da câmara, sobre as paredes da câmara. Então, esse calor a gente também tem que retirar. O próprio material da câmara, então, geralmente a câmara ela fica, né, dentro da indústria, né? Então, é raro ter exposição ao sol, mas se acontecer, existe, então, o efeito da radiação. O próprio material aqui da câmara, por mais que ele seja um material isolante, ele sempre vai possibilitar alguma transferência de calor do meio externo para o meio interno. Então, a gente tem que retirar esse calor que, porventura, consegue passar, né, por condução aqui, da parte externa da câmara para a parte interna. Então, a gente tem transferência de calor nos pisos, paredes, no teto, né? Quanto mais isolante for o material da câmara, menos calor está entrando na câmara, mas ainda assim tem calor que a gente precisa retirar. Na parte interna da câmara, a gente tem iluminação, a gente tem lâmpadas que estão aqui, né, localizadas aqui na câmara para permitir o trabalho, né, de entrada, saída dos operadores, né, de carga e descarga dos materiais. Essas lâmpadas, elas também geram calor. Então, a gente também precisa fazer o cálculo da retirada desse calor decorrente da iluminação. Aqui eu já falei dos tipos de revestimento, né? Então, por mais que a gente tenha materiais isolantes, ainda assim existe transferência de calor nesse material, a gente precisa retirar esse calor. A gente tem pessoas que entram e saem dessa câmara, que nem a nossa geladeira. Quanto mais a gente abrir e fechar essa geladeira, né, mais a gente tem a possibilidade de aquecer, né, de entrar calor do meio para a parte interna da geladeira. Então, a gente tem que manter sempre as portas fechadas, por isso que elas têm que ser bem vedadas, né? E no caso da câmara, onde a gente pode, né, o operador ele vai entrar na câmara, então a gente tem que calcular também o quanto de calor que essa pessoa aqui, ela troca, esse funcionário, ela troca aqui no meio. Né? Então, ela está perdendo calor aqui no meio também. Então, a gente faz o cálculo do número de pessoas que entram na câmara, né? E o tempo que elas permanecem dentro da câmara. Esse calor aqui dos funcionários trabalhando, né, com a carga e descarga de produtos no interior da câmara, a gente também tem que retirar. E a abertura e fechamento aqui da porta da câmara, que é o que eu falei, cada vez que a gente abre e fecha a porta, a gente possibilita a entrada de ar do meio externo para a parte interna da câmara. Então, todas essas são fontes de calor que podem estar presentes, né, no interior da câmara e que a gente tem que retirar. O sistema de refrigeração tem que dar conta de retirar esse calor. Não é só o calor do produto que foi colocado, né, na câmara. A gente tem todos os elementos aí da câmara, como iluminação, revestimento,
funcionários que estão entrando e saindo, o próprio motor, né, do evaporador, né, do sistema de refrigeração também gera calor. Então, tudo isso a gente tem que retirar esse calor. Entra, então, no cálculo do calor que a gente tem que retirar da câmara fria. Então, resumindo, o calor a ser removido, então, da câmara fria, ele vai ser a soma, então, né, do calor sensível do produto, então esse calor, né, para a gente abaixar a temperatura do produto e a temperatura das caixas, dos containers também, que a gente deixar no interior da câmara, né, então é o calor para baixar a temperatura do produto. No caso de frutas e hortaliças, existe também o calor da respiração desse produto. Então, esse calor a gente também tem que retirar. A gente também tem o calor que é perdido nas paredes, no teto, no chão, né? Então, o calor que está entrando, né, do meio externo para o meio interno do sistema de refrigeração, que a gente também tem que retirar. O calor da abertura das portas. E o calor de outras fontes, por exemplo, os operadores, né, os manipuladores que estão entrando na câmara fria, lâmpadas acesas, motor, né, do sistema de refrigeração funcionando. Então, todas essas fontes de calor estão gerando calor, liberando calor na parte interna da câmara, e o sistema de refrigeração tem que dar conta de retirar esse calor. Então, agora a gente vai fazer o cálculo, né, de todo o calor que é perdido em cada uma dessas etapas. Como é que a gente faz para calcular isso? Né, para a gente saber se o nosso sistema de refrigeração está adequado ou não, para retirar o calor daquele tanto de produto que a gente quer refrigerar. Então, o primeiro calor que a gente tem que retirar numa câmara fria é o calor sensível dos produtos, né, em caixas ou contêineres. O que é esse calor sensível? Calor sensível sempre é para diferença de temperatura, né? Então, é o calor necessário para baixar a temperatura do produto que entra na câmara. Então, eu quero refrigerar um produto que está a 30 graus, eu quero que ele chegue até a temperatura de 8 graus, ou de 5 graus, ou de 4 graus. Para baixar essa temperatura, eu preciso, então, retirar calor. Esse calor, então, é o calor sensível. Esse calor é tanto do produto quanto da caixa, do container, da embalagem que está contendo esse produto e que entrou na câmara. Tá? Então, esse calor sensível ele vai ser calculado como? A massa que foi armazenada, né, a ser armazenada, vezes o calor específico do produto, né, ou do material de embalagem. Então, lembra que era a quantidade de graus necessários para elevar a temperatura. Né? Então, aqui a gente tem que retirar esse calor. E a diferença de temperatura para o resfriamento. Tá? Então, tudo isso é o calor sensível, né? E dividido pelo tempo, então, que a gente deseja armazenar esse produto na câmara. Então, dessa forma, a gente calcula o calor sensível do produto e da embalagem também, da caixa onde esse produto está contido. O segundo calor é o calor vital, o calor de respiração. Se for uma carne, por exemplo, né, um produto industrializado, a gente não vai ter o cálculo do calor de respiração. A gente tem esse cálculo para produtos vegetais, né, que continuam respirando. Então, frutas, hortaliças, né, então, eles continuam com as reações metabólicas, né, por exemplo, a respiração, e estão liberando o calor decorrente dessas reações. Então, o calor vital, a gente calcula como? A quantidade de produto armazenado, né, em quilos, vezes o calor de respiração média. Então, esse calor de respiração média, ele é um valor específico para cada vegetal. Então, a taxa de respiração varia muito de vegetal para vegetal. Né? Cada vegetal tem uma taxa respiratória, e decorrente dessa taxa respiratória, a gente tem o calor que é liberado como resultado dessa reação. Então, esse aqui é um valor que a gente passa, né, um valor tabelado para cada vegetal, multiplicado, então, pela quantidade de produto. Existe também o calor que é perdido nas paredes, no teto e no chão, né, da câmara fria. Em geral, as paredes e o teto numa câmara fria, elas têm o mesmo material. E o chão é do material diferente. Se for parede, teto e chão com o mesmo material, a gente vai calcular com a mesma fórmula, né? Caso contrário, então, eu vou explicar se o material ele tiver material do chão, né, se ele tiver uma condutividade diferente e uma espessura também diferente, né? Mas, então, esse calor que a gente calcula é o calor de trocas, né, com o material das paredes e teto. Então, imagina que a gente tem uma câmara fria aqui, né, com a parede aqui da câmara fria, que é uma parede de tijolos, né, de alvenaria,
A gente tem, então, uma temperatura na parte externa da câmara, que, em geral, é uma temperatura bem mais alta, né? Temperatura ambiente, ainda mais aqui no Brasil, num país tropical, a temperatura ambiente, geralmente, é mais alta do que a temperatura interna da câmara fria. Então, a gente tem transferência de calor aqui por condução do material da parede, né? Isso na parede, no teto e também no chão, tá? Essa condução, então, ela vai depender, né, dessa área aqui, né, do material, da parede, no caso, do tipo de material, né, da condutividade térmica desse material. Então, alguns materiais favorecem mais a transferência de calor e outros menos. Claro que na parede, no teto, no chão de uma câmara fria, o ideal é que a gente trabalhe com materiais que sejam ruins, né, que não sejam bons condutores de calor. Se forem bons condutores de calor, eles vão deixar facilmente passar o calor do meio externo para o meio interno. Por isso que a gente trabalha com material isolante aqui na parede da câmara fria, né? Na parede, no teto, né? E até no chão, se for possível, né? A gente trabalha com material isolante. Então, com espuma, com isopor, né? Para evitar a entrada de calor aqui na câmara fria. Então, a parede, o teto, eles são revestidos com material isolante, né? Então, a cortiça não, pode ser utilizada, mas ela vem sendo substituída por materiais que são mais baratos, né? E mais fáceis de encontrar, como o poliestireno expandido, que é o isopor, né? E a espuma do poliuretano. O poliuretano é um material que forma aquela espuma. Quem assiste programas de reforma dos Estados Unidos, do Canadá, é muito comum eles colocarem, né, o poliuretano, a espuma na parede, né, entre as camadas da parede, né, justamente como isolante térmico, né, em países que são muito frios, né. Aí a ideia é evitar a entrada a saída de calor, né, do ambiente para o meio externo, né. Então, quando neva, por exemplo, você mantém o ambiente interno quente, né, evita a passagem de calor do meio quente para o ambiente externo que está com uma temperatura mais baixa, né, nevando, por exemplo. Então, esses materiais, né, o poliestireno expandido, espuma de poliuretano, eles têm baixa condutividade térmica, então eles são materiais adequados para serem utilizados na câmara fria. Então, aqui a condutividade térmica de alguns materiais, só para vocês terem ideia, né, então, a gente pode utilizar, olha o aço, né, como tem uma condutividade, né, uma troca de calor, possibilita uma troca de calor muito maior, por exemplo, do que a madeira, né, e por sua vez, olha que o tijolo já tem uma condutividade menor, então existem câmaras de alvenaria, né, mas olha aqui a placa de poliuretano e de poliestireno, como que a transferência de calor é muito mais baixa, né, então são materiais realmente que conduzem muito mal o calor e são, então, bons isolantes térmicos. Então, na indústria tem sido muito utilizado o chamado isopainel, ou painéis frigoríficos, né, que eles são, então, estruturas modulares para isolamento térmico. Então, você consegue comprar, né, projetar uma câmara fria com várias placas desse isopainel. Eles vão sendo encaixados. Então, é uma forma muito mais fácil, mais prática de você conseguir construir uma câmara fria, né, em tamanhos já especificados na indústria. Então, eles são constituídos, né, por duas chapas metálicas, né, pode ser de aço galvanizado ou de aço inox, né, pintadas, então, em branco, e na parte interna existe, então, o material isolante, que aí pode ser o poliuretano ou pode ser o poliestireno expandido, né, o isopor. A espessura aqui dessas camadas também vai variar de acordo com a finalidade da indústria, né, para a câmara fria. Então, possui várias espessuras de isolamento, né, de acordo com a diferença de temperatura interna e externa do ambiente, e esse isopainel, ele também é utilizado no transporte. Então, no transporte refrigerado, esse veículo, ele pode ter na parte interna um isopainel, né, com essa estrutura de aço e as camadas, então, de espuma ou de isopor, né, para diminuir, né, essa passagem de calor do meio externo para o meio interno. Então, o isopainel é o que é mais utilizado atualmente na construção das câmaras frias, frigoríficas ou nos veículos refrigerados também. Então, como é que a gente calcula esse calor que é perdido nas paredes e no teto, né? Então, existe a lei de Fourier, que é, então, para a gente calcular, né, esse calor de troca dos materiais, seja parede, seja teto, né, que vai se dar pela seguinte fórmula: a condutividade térmica do material de isolamento
né? Multiplicado pela área da câmara, então a área da parede, do teto, e a diferença de temperatura, né, entre o meio externo, né, o ambiente, e a temperatura interna da câmara. Tudo isso dividido pela espessura do material isolante. Tá? Então, quanto maior a espessura do material isolante, menor o calor trocado, então, entre os materiais, né, o meio interno e externo da câmara. Quanto maior a condutividade térmica, a área, a diferença de temperatura, maior essa troca de calor. Então, para o calor perdido no chão, a gente também tem a mesma fórmula, né? Também o calor que é trocado, então, com o chão, ele se baseia na condutividade térmica, na área, na diferença de temperatura e na espessura. A diferença é que em muitas câmaras, no chão, a gente não tem um material de isolamento, né, tão bom quanto no caso das paredes e do teto. Então, o chão, muitas vezes, é de concreto, né? Essas estruturas pré-moldadas, né, elas são moldadas num chão de concreto. E aí a única diferença é que a gente tem o concreto com uma condutividade térmica maior, e aí a gente tem que cuidar da espessura desse material. A temperatura também do chão, geralmente uma temperatura mais baixa em relação à temperatura da parede e do teto. Mas a fórmula, então, de cálculo de transferência térmica é a mesma. Nós também calculamos o calor perdido na abertura das portas, né? Então, quando a gente fica abrindo o tempo inteiro a porta da câmara fria ou a porta da geladeira doméstica, a gente está permitindo a entrada de calor, né? A entrada, geralmente a entrada porque a temperatura externa ela é maior do que a temperatura interna. Então, o calor ela entra o calor ele entra na câmara com essa abertura das portas. Quando é uma câmara frigorífica, em geral, a gente coloca uma cortina de ar, que é essa estrutura plástica aqui, né? É um plástico picotado aqui, que fica na entrada aqui da porta. Então, essa cortina, ela é uma barreira, né? Que possibilita, então, essa menor transferência de calor do meio externo para o meio interno. Então, esse calor perdido aqui pela abertura das portas, ele é calculado como número de trocas de ar por dia, então, o número de vezes que a gente abre, né, a porta da câmara, vezes o volume dessa câmara, tá? E vezes o calor a ser removido do ar. Então, essa é a fórmula para a gente calcular o calor, então, na abertura das portas. E, por fim, a gente tem o calor de outras fontes, né? Então, o calor resultante, por exemplo, da entrada dos operadores, né, na câmara, das lâmpadas para funcionamento, dos motores dos maquinários. Então, a gente tem fórmulas para cada um desses calores que a gente tem que retirar. Fórmula simples, né? Por exemplo, calor do operador que está entrando na câmara. Então, a gente vai calcular como o número de operadores, vezes o tempo de permanência de cada um desses operadores, vezes o calor gerado pelo metabolismo dessas pessoas. Então, essas pessoas estão lá, né? Respirando, né? Realizando trabalho dentro da câmara. Então, com isso, elas estão gerando calor. Esse calor tem que ser retirado. Calor da iluminação, então vai ser o número de lâmpadas dentro da câmara, vezes o tempo de iluminação. Geralmente o tempo de iluminação é o mesmo do tempo de permanência das pessoas dentro da câmara, que a gente só vai, em geral, as câmaras, você tem o acendimento das lâmpadas quando a porta da câmara é aberta. Então, à medida que as pessoas entram na câmara, a gente tem também o calor dessa lâmpada que se acendeu. Então, o tempo de iluminação vezes o calor gerado pela iluminação. E o calor do maquinário, né? Então, todo o maquinário do sistema de refrigeração vai ser o tempo de funcionamento desse maquinário vezes o calor trocado pelo maquinário. Então, todo o calor a ser retirado da câmara vai ser a soma de todos esses calores que a gente falou. Então, vamos ver um exemplo de aplicação para ver se fica mais claro, né? Então, a gente tem 1 tonelada, né, 1.000 quilos de ameixas recém-colhidas, que devem ser resfriadas numa câmara fria. A temperatura de entrada dessas ameixas na câmara é de 25 graus. Elas estão armazenadas em caixas que pesam 10 quilos, com capacidade de 100 quilos cada. Então, só o peso da caixa é de 10 quilos. Mas a caixa tem capacidade, então, para colocar 100 quilos de fruta. Como a gente tem 1.000 quilos de frutas, então a gente tem 10 caixas que vão ser
armazenadas, então, na câmara, né? Cada caixa com essa capacidade aqui de 100 quilos. As ameixas, elas devem permanecer armazenadas por 12 horas até alcançar essa temperatura de 4 graus. Então, elas vão passar de 25 graus para 4 graus, que é a mesma temperatura da câmara. A câmara fria, ela tem dimensões de um cubo, né, com 3 por 3 por 3, né? Então, para facilitar, né? Então, as paredes têm 3 metros por 3, né? 3 metros de largura por 3 de altura e 3 de comprimento. As paredes e tetos são isolados com 300 milímetros de espuma de poliuretano e o chão foi construído com uma camada de concreto de 450 milímetros. A temperatura externa da câmara é de 22 graus e a temperatura do solo de 15 graus. Um operador gasta, em média, 45 minutos movimentando caixas dentro da câmara, durante o período de armazenamento considerado de 12 horas. Só tem um operador, então, entrando na câmara, né, e fica 45 minutos aí movimentando as caixas. Na câmara são ligadas 4 lâmpadas de 10 watts, que ficam ligadas pelo tempo de permanência do operador. Durante o período de 12 horas, a câmara foi aberta 5 vezes. Com a entrada de ar a 22 graus, o calor a ser removido em cada abertura é de 20 joules. O calor perdido pelo motor para funcionamento da câmara é de 500 joules. Então, o que se pergunta é, determine se uma câmara fria de 200 kW seria adequada para possibilitar o armazenamento refrigerado das ameixas. Então, a capacidade de refrigeração desse sistema, dessa câmara fria, é de 200 kW, né? Considerando, então, os elementos, né, dessa câmara fria e a circulação do refrigerante. Então, o que se pergunta é, ao retirar todo o calor, né, da parte interna dessa câmara fria, esse sistema de refrigeração com essa capacidade, ele é adequado? Ele vai dar conta de retirar todo o calor necessário? Então, para isso, a gente tem aqui, né, outros dados, né, para nos ajudar aqui no exercício. Então, a condutividade térmica do poliuretano, a condutividade térmica do concreto, o calor específico da caixa, o calor específico da ameixa, o calor produzido pelo operador e o calor de respiração média das ameixas. Então, a gente tem que calcular a soma de todos aqueles calores, né, que a gente tem que remover da câmara. Então, primeiro, o calor vital, o calor de respiração. Então, são ameixas, são frutas que estão respirando, né, estão realizando suas reações metabólicas. Então, esse calor tem que ser retirado. Esse calor, o calor vital, ele vai ser, então, a massa que está entrando na câmara, vezes o calor de respiração, né, o calor médio de respiração dessa fruta. Então, esses dados foram passados no exercício, né? O que está entrando na câmara são 1.000 quilos de produto, e o calor, então, de respiração é 0,275 joule por quilo segundo. O calor vital vai ser de 275 joules por segundo. Então, realizar esse exercício aqui de cálculo da câmara fria, ele não é difícil, ele é só trabalhoso, né? Porque a gente tem vários tipos de calor que a gente tem que remover da parte interna da câmara. Então, esse é o calor de respiração dessa 1 tonelada aí de ameixas, né? Então, a gente também tem que calcular o calor sensível. O calor sensível é aquele calor necessário para baixar a temperatura do produto. Então, para baixar tanto a temperatura do produto, para chegar na temperatura ideal de refrigeração desejada, quanto a temperatura da caixa também, né, da embalagem que está contendo esse produto. Então, o calor sensível ele vai ser calculado pela massa, né, vazão mássica que está entrando na câmara, seja de produto, seja, né, da caixa, o calor específico de cada um dos materiais, vezes a diferença de temperatura, na temperatura de entrada menos a temperatura ideal desejada de refrigeração, dividido pelo tempo, então, de armazenamento. No caso do produto, como é que a gente vai calcular, então, a massa de ameixa que está entrando na câmara é igual a 1.000 quilos, 1 tonelada, que multiplica 3.778, que é o calor específico, então, da ameixa, né, joules por quilograu Celsius, e a diferença de temperatura. A ameixa entrou a 25 graus na câmara, e a gente deseja que ela fique, né, uma temperatura de 4 graus Celsius depois, né, de 12 horas de refrigeração. Então, 25 menos 4. E a gente vai dividir pelo tempo que esse produto vai ficar na câmara fria, né, que são as 12 horas. Como a gente está trabalhando com segundos nas outras unidades, vamos multiplicar, então, cada hora por 3.600 segundos. Então, o calor sensível do produto vai ser de 1.836,5 joules por segundo. Além do calor do produto,
a gente também tem que baixar a temperatura da caixa, do container, da embalagem onde esse produto estiver contido. Então, a gente vai calcular do mesmo jeito, né? O calor sensível da caixa, então, vai ser a quantidade de caixas que estão entrando, né? Que são 10 caixas. Cada caixa tem capacidade de 100 quilos. Então, a gente tem, né, 1.000 quilos de produto, então 1.000 dividido por 100 vai dar 10 caixas. Cada caixa pesa 10 quilos, né? E o calor específico dessa caixa, né, de 480, e a temperatura que a gente quer chegar também. A caixa está entrando a 25 graus, ela tem que chegar a 4 graus na refrigeração. Novamente dividido, então, pelo número de horas vezes 3.600 segundos, tá? Para a gente calcular o quanto de calor é retirado ao longo desse tempo de armazenamento. Então, o calor sensível da caixa vai ser de 23,3 joules por segundo. Depois a gente tem que calcular as trocas, então, do material das paredes e do teto. Então, a lei de Fourier, né? O calor, então, das paredes vai ser igual ao do teto, não vai ser igual a condutividade térmica vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura do material. Nós estamos trabalhando, então, com material, né, de condutividade térmica de 0,026 joules por segundo metro grau Celsius. A área aqui, a gente tem que todas, é um cubo, né? Então, todas a parede, o teto, o chão, eles têm 3 metros, né? Todos os lados têm 3 metros. Então, a gente vai fazer, né? A área de uma parede vai ser a altura vezes a largura, né? Se é 3 metros de altura, 3 metros de largura, então a área é de 9 metros, 3 vezes 3. Como a gente tem 4 paredes na câmara e mais o teto, a gente tem 5 áreas, então, né, de 9 metros. Então, 5 vezes 9. E que multiplica a diferença de temperatura. A parte externa da câmara, ela estava 22 graus. E a parte interna, 4 graus. A mesma temperatura que a gente quer chegar ao produto e as caixas, né, que contém o produto. Isso, então, dividido pela espessura do material, que estava lá no exercício, que era de 300 milímetros, né? Como a gente está trabalhando com metros aqui na condutividade térmica e na área, a gente vai também converter para metros. Então, 300 milímetros dá 0,3 metros. Então, com isso, a capacidade, então, de troca térmica das paredes e do teto é de 70,2 joules por segundo. No caso do chão, a gente calcula do mesmo jeito, só que o chão ele é de concreto, com uma espessura diferente. Então, a condutividade térmica vai ser diferente e a espessura também. Então, a capacidade de troca térmica, né, o que vai ser a condutividade térmica do concreto, que é de 0,87. A área, que no caso do chão, então, é 3 por 3, né, dá 9 metros. E a diferença de temperatura, o chão, ele está uma temperatura de 15 graus, né? E vai chegar, então, a temperatura final de 4 graus, que é a temperatura interna da câmara. A espessura do material era de 450 milímetros, né, convertendo da 0,45 metros. Então, a quantidade de calor aí perdida, trocada no chão, é de 191,4 joules por segundo. Vamos calcular agora as trocas com a abertura das portas. Então, a gente fica abrindo e fechando as portas, né? Na verdade, durante as 12 horas, nessa fábrica aqui, todo mundo é muito bem treinado, né? Para que nas 12 horas só houve 5 aberturas aqui de porta, né? Da câmara fria. Então, a gente tem, né, o número de aberturas, né, da porta, que é 5, né? Considerando também que só tem uma porta, né? Na câmara fria. O volume, então, da câmara, né? O volume, então, é 3 por 3 por 3, né? Então, a largura, a profundidade e a altura é tudo 3 metros, né? E a quantidade de calor, então, do material, né? Que aqui, no caso de abertura, né? Quando a gente abre, então, a quantidade de calor que é trocada por vez que a gente abre essa câmara, né? Então, que é de 20 joules por segundo. Isso aqui foi dado no exercício, essa quantidade, né? Que é uma quantidade tabelada. Né? Então, é o valor que a gente encontra mediante outras variáveis. Então, essa quantidade aqui de calor decorrente da abertura das portas vai ser igual a 2.700 joules por segundo. E, por fim, a gente vai calcular o calor envolvendo outras fontes. Então, o exercício fala, então, que a câmara, né, tem um operário só, né, entrando e saindo da câmara,
Esse operário, então, ele trocou, né, uma quantidade de calor de 24 joules por segundo, né, decorrente da respiração, do trabalho desse operador na parte interna da câmara, e ele ficou lá na câmara, né, totalizando, aí, ao longo das 12 horas, ele ficou por 45 minutos. Como a gente está trabalhando com segundos, né, nas outras unidades, vamos converter, então, para 60 segundos cada minuto. Então, a quantidade de calor do operário é de 64.800 joules por segundo. Também existe o calor trocado decorrente das lâmpadas presentes no interior da câmara, né? Então, são 4 lâmpadas, elas vão permanecer, então, acesas pelo tempo que o operário ficou lá na câmara, que foi de 45 minutos, convertendo, então, para segundos, e cada lâmpada, então, tem 10 watts, né? Que são 10 joules por segundo. Então, o calor aqui cedido, então, pelas lâmpadas para a parte interna da câmara é de 108.000 joules por segundo. E, por fim, a gente tem o calor do motor, né? Calor do maquinário e do sistema de refrigeração que já foi dado, né? A gente não precisa calcular, já foi dado como 500 joules por segundo. Então, para saber todo o calor que a gente tem que retirar dessa câmara, a gente tem que somar todo o calor desses componentes aqui, né? Do calor vital, o calor sensível do produto, o calor sensível da caixa, o calor aqui de transferência nas portas, na parede, né? Do material de condutividade da parede, calor transferido, então, pelo chão, o calor de abertura das portas, o calor da entrada do operário, o calor da lâmpada, né, ou das lâmpadas presentes na câmara, e o calor do maquinário que está funcionando na parte interna da câmara, como, por exemplo, o evaporador, né, que funciona na parte interna da câmara. Então, somando esses calores aqui que a gente calculou, a quantidade total, então, de calor que tem que ser removido da câmara é de 178.396,4 joules por segundo, né, ou 178,4 quilojoules por segundo. A capacidade do sistema de refrigeração é de 200.000 joules por segundo, né, então, de 200 quilowatts, né, 200.000 joules por segundo. Como a gente precisa retirar uma quantidade de calor da câmara inferior à capacidade do sistema de refrigeração, então a gente conclui que a câmara fria ela é adequada para o armazenamento das ameixas. Então, sempre que a gente for calcular, então, a capacidade do sistema de refrigeração, a gente calcula com base, por exemplo, naquela capacidade do fluido refrigerante, né, de retirar o calor. E o quanto de calor a gente tem que remover da câmara, a gente tem todos esses componentes, né, no interior da câmara que vão liberar calor e que a gente precisa, então, que o sistema de refrigeração retire esse calor da parte interna da câmara para conseguir manter a refrigeração adequada dos produtos. Bom, essas são, então, as referências utilizadas, né, nessa aula sobre sistema de refrigeração. O Fellows, Itadini e colaboradores são as referências da disciplina. Para essa aula, eu utilizei, recomendo que vocês leiam, o trabalho aqui do projeto de câmaras frias de pequeno porte, né, do professor Vilain, lá do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, ele traz o passo a passo aqui para cálculo, né, das câmaras frias de pequeno porte, né, explica, então, todo o material de construção dessas câmaras frias e também como é que a gente faz o cálculo para retirada de calor de cada um dos componentes, né, que compõem a câmara fria. Também utilizei alguns vídeos aqui do YouTube, né, especialmente do sistema de refrigeração, né, do refrigerador doméstico. Então, agora, com base nisso, vocês já podem realizar os exercícios que estão lá no NEAD. Tá? Então, bom trabalho!